Mestre e Senhor, não mereço que Tu entres sob o teto da minha alma, mas já que, como amigo dos homens, queres vir morar em mim, eu me aproximo de Ti com audácia. Tu mandas que eu abra as portas que só Tu criaste, para entrar com Teu constante amor. Tu entrarás e iluminarás meu pensamento enlameado. Eu creio, porque Tu não repeliste os que vinham a Ti, nem rejeitaste o publicano penitente. Mas todos os que, convertidos, se aproximavam de Ti, os incluíste no número dos Teus amigos. Tu que és o único bendito em todo o tempo, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Com esta prece tão singela, que compara o ser humano a uma casa e também ao publicano penitente da Escritura, uma prece intitulada A Porta do Meu Coração, do grande bispo João Crisóstomo de Antioquia, século IV, nós damos início à nossa reunião de oração de todos os domingos, aqui na Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma reunião transmitida pelo YouTube e também pelo Facebook da nossa igreja. E como sempre, após termos ouvido a oração feita por homens e mulheres de Deus, façamos nós mesmos as nossas orações, bendizendo o Senhor por sua misericórdia, por sua constante graça sobre as nossas vidas, e adoremos neste momento ao Cristo ressuscitado. Façamos agora as nossas orações ao Senhor. Oremos, irmãos. Bendito sejas, ó Deus, nosso Pai, por Tua misericórdia na vida deste mundo, uma misericórdia que dura para sempre e que permeia cada uma das Tuas obras. Bendito sejas, ó Deus, porque além de ser o nosso Criador, Tu és o nosso Pai. E porque em Cristo, Senhor, sempre nos quer bem, nós Te damos graças, Senhor. Nós Te bendizemos, porque temos recebido tantas coisas boas da Tua parte. Nós Te louvamos, ó Deus, porque reconhecemos que a melhor das bênçãos, a maior de todas, não nos é dada meramente dia após dia, mas nos foi dada de uma vez por todas, na pessoa bendita do Teu Filho. E nós Te agradecemos pela certeza que Tu mantens em nós, trazida pelo Teu Santo Espírito, de que o Senhor nos deu a Cristo, e se o Senhor fez isso por nós, o Senhor nos dará certamente todas as outras coisas, chamadas por Ti de boas, e isso nos traz paz, nos traz segurança,
de que somos teus, Senhor, quer na vida, quer na morte. Nós te damos graças, Senhor, porque os nossos inimigos não nos atormentam mais, não destroem a nossa vida, a nossa existência, a qualidade da nossa vida, porque o Senhor nos protege de todos eles. O Senhor cuida de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo vivendo num mundo de morte, mesmo vivendo num mundo cercado por demônios muitas vezes, mesmo vivendo num mundo que abomina a Tua palavra, que odeia a Cristo, Senhor. Tu nos dás sucesso, Tu nos dás vitória contra os nossos inimigos, e nós te damos graças pelos inúmeros recursos que a Tua misericórdia dispõe para aqueles que são contados no número dos Teus filhos. Ó Deus, receba nosso louvor neste dia e dá-nos a graça, Senhor, de exercitar o nosso coração nos valores eternos, na eternidade feliz, prometida pelo Senhor e muito próxima de se concretizar na nossa vida, quando formos habitar contigo para sempre, Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor e dá-nos a graça de exercitar a piedade para a qual Tu nos chamaste. Essa é a nossa oração. Nós somos gratos realmente a Ti por tudo. E oramos a Ti em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, a propósito do que temos tratado aqui nas nossas micromensagens, eu gostaria de chamar a vossa atenção novamente para o livro dos Salmos, o de número 95, no seu verso de número 6, que convoca assim a Igreja de Deus: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Nós falamos desde a ocasião passada a respeito da genuflexão, ou do movimento de dobrar os joelhos diante de Deus, e os simbolismos a este gesto associado. E nós destacamos o sofrimento como um dos motivos que levava os crentes antigamente a se ajoelhar. O outro era a penitência, que podia também ser um tipo de sofrimento, mas que estava mais especificamente ligado aos pecados. Os crentes se ajoelhavam também para rogar a Deus piedade e misericórdia. E depois, especialmente durante a Idade Média mais avançada, digamos assim, o ato de ajoelhar-se foi associado com a adoração, mas a adoração da hóstia, que no entendimento católico romano significa, na verdade não significa, mas ou torna-se, por meio da oração do sacerdote, o próprio corpo e o sangue de Jesus Cristo, ou a carne de Jesus que conteria o sangue. Então, foi assim que os reformadores encontraram o simbolismo da genuflexão quando começaram o seu ministério pastoral. E um dos reformadores, o Zwinglio, ele de fato ajoelhava-se antes de algumas lições que ele iria transmitir ao povo, para rogar a Deus para que o ajudasse, o desse capacidade, mas ele não se ajoelhava perante a Santa Ceia, talvez para evitar essa associação de localizar a Deus num ponto do espaço, localizar a Cristo e o seu corpo físico num ponto do espaço. Também John Knox foi aluno de João Calvino e é considerado o fundador da igreja presbiteriana. Defendeu que os cristãos fizessem a sua ceia, tomassem a sua ceia assentados e não ajoelhados. Ele com isso queria dizer que era assim a posição natural daqueles que participavam da ceia, quando da sua primeira vez, a primeira vez da ceia, todos ficaram assentados e participaram do pão e do vinho. Então ele disse que não se devia ajoelhar,
mas ele tinha um olho naturalmente na questão da adoração do pão e do vinho, e no caso da Igreja Católica, da adoração da hóstia. Além da ceia, irmãos, do assunto da ceia, no século XVII, os reformados, sobretudo os ingleses, costumavam se ajoelhar ainda para confessar seus pecados, para lamentar suas faltas ou em momentos de sofrimento, embora também orassem em pé. Não havia nenhum tipo de superioridade entre quem orava de joelhos ou de pé. Mas hoje os joelhos pouco são usados nas liturgias públicas, né? As pessoas costumam, se fazem isso, né? Ajoelhar-se em casa, ou em família, ou então em seu quarto de dormir. Mas nas igrejas reformadas, pelo menos em boa parte delas, esse costume foi quase que abandonado. De acordo com um grande expoente da reforma neste século XX, que foi o Abraham Kuyper, num de seus livros sobre o assunto, ele nos dá a notícia de que entre os puritanos do século XVII, houve quem percebesse que o ato de ajoelhar-se estava sendo visto como algo que tinha mérito próprio. Ou seja, as pessoas que chegam num lugar, ou chegassem num lugar e se ajoelhassem, aquilo já criava um efeito de que a pessoa seria mais santa, de que a pessoa seria mais consagrada. E até hoje nós sentimos um pouco disso, né? Quando chega alguém assim e se ajoelha, parece que cria esse efeito de diferenciação em relação àqueles que oram em pé. E os puritanos perceberam isso, que é uma coisa que acontece de fato, ocorre muitas vezes, dessa associação do simples ajoelhar com a santidade de vida, ou com a intensidade do sofrimento, ou com a intensidade da busca por perdão. Então, por causa disso, nos diz o Abraham Kuyper, isso foi abolido, esse gesto acabou sendo abolido, porque ele era visto como um ato de santidade em si, e não como expressão de uma busca por Deus. Só que, ao fazerem isso, irmãos, os nossos irmãos, isso também nos diz o Kuyper, acabaram eliminando também as ordens bíblicas. Porque se é verdade que muita gente se vale de ajoelhar-se numa igreja para de algum modo marcar ali um movimento de santidade, ou dizer com aquilo que ela é mais santa, ao mesmo tempo a Bíblia não parece condicionar suas ordens às intenções das pessoas, e ela ordena aquilo que nós acabamos de ler: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Apesar dessa ordem muito clara da Escritura, não apenas aqui, mas em outros lugares, o que aconteceu é que isso não apenas se espalhou entre os ingleses, mas também se espalhou entre os holandeses, e aos poucos a oração de joelhos foi sendo substituída pela oração feita em pé, o que, repito, não é errado, mas é claro que foi parte do simbolismo obliterado ou deixado de lado ou abandonado, simplesmente por conta de certas constatações muito locais, muito episódicas em relação a uma ou outra pessoa. Então esse é o estado da questão do orar de joelhos na Igreja Reformada. É pecado? Não, na verdade é recomendado pela Bíblia e ordenado, mas há sempre o risco da pessoa que se ajoelha, não é ser vista como alguém que faz aquilo, e aquilo apenas já é visto como uma virtude para ela, não é? Ou uma virtude dela em relação àqueles que oram em pé. Mas a ordem permanece. Se há o risco, não é, disso acontecer, há também a ordem da parte do nosso Senhor para que os filhos de Deus, quando juntos, tenham seus momentos de ajoelhar, quer seja para expressar seu sofrimento, quer seja para expressar a sua culpa, ou a adoração ao Deus único e invisível. Nós não cremos que Deus, na pessoa do seu Filho, se localize em nenhum ponto do espaço. A Bíblia diz que Jesus está no céu, e a palavra dele, o Espírito dele estão conosco na terra. O Senhor Deus guarde esta mensagem no nosso coração
e nos ajude a dobrar os joelhos com a motivação certa e com o propósito certo também. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos falar um pouco a respeito da oração assentado. O quanto isso influenciou e tem importância na vida da igreja e qual é o simbolismo associado a isso no decorrer da história, orar assentado. Agora nós vamos entoar um cântico do grupo Vencedores por Cristo, intitulado Enquanto Oramos, ou Ao Orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Vamos orar e vamos cantar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia Tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia Tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa reunião de oração e, como sempre, nós temos alguns pedidos fixos, sendo o primeiro deles que apresentamos um ato de gratidão a Deus pela renovação anual da vida de alguns dos seus servos. Eu gostaria de destacar aqui que nesta semana, no dia 12, fez aniversário a nossa irmã Miriam Barreto. No dia 13, o nosso irmão Felipe Boy, que não está aqui mais conosco, mas ainda consta no nosso hall de membros e também nos nossos corações, gratos a Deus por sua vida. No dia 14, o nosso irmão diácono Manuel Neto também fez aniversário nesta semana. No dia 16, a nossa irmã Bianca Bernardes. E hoje, dia 18, a nossa pequena irmã Laura Braga faz aniversário. E junto com esses irmãos, caso haja alguém que tenha feito aniversário nesta semana, por favor, nos comunique e receba também o nosso carinho, a nossa consideração. E também nós vamos orar, incluindo o seu nome
incluindo a sua vida. Vamos orar também por outros motivos, entregar nas mãos de Deus e rogar a Ele para que continue a nos conduzir e a nos fazer perceber a sua glória, o seu poder, a sua condução em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nosso bondoso Senhor, nosso amado Salvador, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor também da morte, mas nós te damos graças porque, quer na vida, quer na morte, somos Teus. Queremos, ó Pai, entregar nossos corações na Tua presença, nossas orações, nossos desejos todos, e ficar esperando por Ti, Senhor, até que Tu te inclines para nós. Queremos entregar nas Tuas mãos a vida dos nossos queridos que fizeram aniversário nesta semana e que atribuem a Ti toda a bondade que possuem. Continue, Senhor, a cuidar deles, continue a conduzir suas vidas, a fazer uso de pessoas para que sejam instrumentos Teus, para que eles cresçam na fé, na graça do Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, junto com eles, aqueles que porventura fizeram aniversário, mas que não foram mencionados, que a Tua boa mão também os assista. Junto com eles, Senhor, tome em Tuas mãos aqueles que estão tristes, que estão abatidos. Especialmente nos lembramos de todos os irmãos da família Barreto que perderam a Tua serva, Senhor, nesta semana que se passou. Rogamos para que o Teu consolo continue a trabalhar nos corações. Rogamos, ó Deus, por tantos outros que estão tristes pelo mesmo motivo. Que a Tua boa mão, Senhor, continue a conduzi-los, continue a livrá-los do mal, Senhor. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor ponha a Tua mão também sobre os enfermos, sobre aqueles que estão sofrendo, sobre aqueles que estão lutando, sobre aqueles que estão procurando de algum modo ajudar, aqueles que estão conduzindo, aqueles que sofrem, como os médicos, os enfermeiros. Toma em Tuas mãos, Senhor, também os nossos governantes. Toma em Tuas mãos, ó Deus, nosso presidente com seus assessores, o nosso governador com seus assessores, nosso prefeito. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus. Abençoe a Tua igreja no meio desta pandemia. Continue a conduzir nossas vidas, a livrar-nos do mal. Toma em Tuas mãos os comerciantes, ó Deus, aqueles que têm procurado pagar suas dívidas, que têm procurado conduzir suas vidas de modo honesto e ajudar ainda outras pessoas, os empresários, ó Deus, aquelas pessoas que têm feito de tudo para conduzir a sua vida em honestidade. Livra essas pessoas do desespero, Senhor, e concede-lhes a graça da recuperação, Senhor. A graça de esperarem com paciência por Ti, até que Tu te inclines para elas, Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos, nesta hora, a nossa escola dominical, e que o Senhor nos ajude a escutar com atenção as palavras da vida, os ensinos do Senhor. Abençoe também os professores, para que sejam capacitados a falar conforme os Teus oráculos. Essa é a nossa oração, que fazemos gratos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião e lembramos que em poucos instantes nós teremos a nossa aula de escola dominical. Você é nosso convidado. Solicite um link de acesso pelas nossas redes sociais. Hoje à tarde, se Deus nos permitir, nós faremos um culto às 16 horas e mais tarde outro culto às 19 horas. Este será transmitido online, este último culto, e os dois cultos, 16 e 19, serão presenciais, mas com um número limitado de vagas, a 30 pessoas. Então nós
Pedimos a você que pretende estar conosco para que chegue um pouco mais cedo, na esperança de cultuarmos juntos presencialmente. Que o Senhor Deus nos dê uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite de santas meditações em sua presença. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.